Bom, pessoal, tudo bom? Eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho sobre uma contradição que apareceu aí no grupo do Bruno. E eu achei interessante dar uma analisada nisso, né? Porque eu nunca falei disso no canal. Então esse vídeo aqui eu vou deixar público, tá? Lembrando que eu continuo fazendo um montão de vídeos ainda da playlist, tá? Para quem está colaborando. Ainda muitos temas interessantes, tá? Mas de vez em quando eu ainda coloco algum vídeo aqui público, até porque as pessoas que se inscreveram no canal, elas também têm o direito de assistirem vídeo, né? Para isso que elas se inscreveram. E como esse aqui é um tema que eu peguei de um grupo, que eu achei interessante, quem sabe eu posso até postar lá no grupo, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos uma contradição nessa questão aqui. Os filhos morrem pelo pecado dos pais. Vamos ver que isso aqui pode ser meio relativo, uma questão de leis, tá? Primeiro, aqui em Ezequiel diz o seguinte, ó: se o pai, seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele, né, o pai, morrerá pela sua iniquidade, pelo seu pecado, pela sua transgressão, porque foi o pai que aprontou, ele que vai morrer. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Né? Se foi o pai que roubou, lembrando que aqui ele está falando de roubo, extorsão, tá? Deixa eu até frisar aqui, porque isso aqui vai ser importante para vocês entenderem, tá? Ele está falando de roubo, de extorsão. Aí certamente direis, por que o filho não vai levar a iniquidade do pai, né? Aí ele fala, porque o filho procedeu com retidão, com justiça. O filho não roubou ninguém. Então não é o filho que tem que ser preso no lugar do pai. Se o pai que roubou, ele que vai preso. Ó, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. Aí ele conclui dizendo, a alma que pecar, ou a vida, essa morrerá. Ou seja, quem pecou vai morrer, tá? O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Quer dizer que um não vai pagar pelos pecados do outro. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Beleza. Só que aqui em Samuel nós temos uma contradição com esse versículo, na história do rei Davi. Porque Davi, todo mundo sabe, lá do ciricutico dele lá com Betsaba, etc e tal. Aí Davi disse, né, para Natã, pequei contra o Senhor. Olha aqui, quem foi que cometeu o pecado? Foi o rei Davi. Ele mesmo está dizendo, ó, eu Davi, pequei contra o Senhor. Eu cometi a iniquidade e a transgressão. Aí disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem. Lembra que eu já falei de blasfêmia lá no outro vídeo? Enfim. Também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Então aqui foi Davi que pecou, mas quem morreria é seu filho dele. Ó. O seu filho que te nasceu certamente morrerá. E aí, como é que fica? Então, pessoal, tem uma explicação para isso daqui, dentro do contexto dos dois livros, que são diferentes. Eu sei que a gente vai me acusar de passar pano para a Bíblia, etc e tal, mas eu vou dar a explicação mais racional, entendeu? Aí cada um tire suas conclusões, tá? Até porque ultimamente eu já não estou saco cheio já de gente que vem encher o saco aqui no canal, mas enfim, vamos lá. Primeiro, na época do rei Davi já havia a Torá, a lei, tá? Então os judeus viviam sobre a lei, sobre a Torá, sobre os mandamentos, as mitzvot, etc. E na Torá dos judeus, até hoje, está aí na sua Bíblia, nós temos a lei de Talião. O que é a lei de Talião, Ronaldo? Inclusive eu mostrei naqueles vídeos privados, né, sobre essa lei aqui. A lei de Talião é olho por olho, dente por dente. Essa era a lei de Talião que está até hoje aqui na Bíblia, aqui em Levítico. Eu vou ler aqui para vocês, ó. E quem matar alguém, certamente morrerá. Olho por olho, dente por dente. Então se eu matar alguém, eu deveria morrer. Se eu roubar alguém, eu deveria ressarcir financeiramente. Se eu enganei alguém, eu deveria ser punido. Então é olho por olho, dente por dente. Se envolve morte, tem que ter morte como pagamento. Essa é a lei de Talião. Mas quem matar um animal, o restituirá. Porque aí não é uma vida humana. Então, se eu matar uma pessoa, um ser humano, o pagamento teria que ser a morte, porque você tirou uma vida. Que nem eu já falei aqui há muitos anos nesse canal, não existe gratuidade, né, nas questões divinas. Se você cometeu algo, você vai pagar, nem que seja no futuro, ou noutra vida, ou de acordo com a sua crença, não existe essa gratuidade. Uma hora você vai pagar. Então se você matou um animal, por exemplo, do seu vizinho, matei o cachorro do meu vizinho, então você ia ter que restituir aquele bem material. E até se for um animal doméstico, lado emocional, enfim, um juiz ia julgar isso. Mas se você matou alguém, tirou uma vida, você interrompeu aquela pessoa de continuar a sua vida até o fim dos dias. Então, o castigo deveria ser a morte. Olho por olho, dente por dente. Ok, ó, vida por vida. Ok? Acho que até aqui está dando para entender. Então, quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele o fez, assim será feito. Ou seja, se eu fui lá e joguei ácido na cara de uma mulher, que nem alguns muçulmanos fizeram por aí, então teria que ter o mesmo castigo.
Ó, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Se eu for lá, por exemplo, agredir uma pessoa na rua, dar um soco naquela pessoa e quebrar os dentes daquela pessoa, então eu ia ter que ter os dentes quebrados também. Então essa é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Vocês estão entendendo? Então no caso de Davi, pessoal, como ele levou Urias à morte, que ele colocou Urias lá na linha de frente para morrer na batalha, ele deveria morrer, porque é o que está escrito aqui na lei, ó. Olho por olho, dente por dente. Quem matar alguém, certamente morrerá. É isso que está dizendo a lei. Então, como ele levou Urias para a morte, Davi deveria morrer. Simples. Mas, se o pecador se arrepender, Deus poderia perdoá-lo. Que nem ali no próprio livro de Ezequiel, esse aqui que eu li a contradição, ó, Ezequiel 18, do versículo 20. No versículo seguinte, olha o que Ezequiel fala. Mas, então aqui já é uma brecha na lei. Se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e se arrepender de verdade, e guardar os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, ou seja, ser uma pessoa honesta, justa, certamente viverá, não morrerá. Então aqui no mesmo versículo lá de Ezequiel, ele fala, se o ímpio se converter, se arrepender, e proceder com justiça e com retidão, então eu vou perdoar, eu não vou mais matar, ele não deve morrer. Foi o que aconteceu com Davi, naquele versículo ali que eu mostrei, ó. Davi agiu com justiça, com retidão, porque ele reconheceu que pecou, ele foi honesto, ele se arrependeu, ele falou, eu pequei contra o Senhor. Então aí o Senhor perdoou Davi, falou, então você não vai morrer, porque você se arrependeu e agiu com justiça. Até aqui acho que deu para entender porque que Davi não morreu pelo pecado dele. Ele levou Urias à morte, então de acordo com a lei de Talião, ele deveria morrer. Mas como ele reconheceu o seu pecado e ele se arrependeu, então Deus perdoou e falou, você não vai morrer, pronto. Então até aqui acho que deu para entender. Ah, amadinho, mas por que o filho dele morreu então? Agora nós vamos entrar na outra questão. Porque foi o próprio Davi que pronunciou a sentença. Davi determinou que o homem rico pagasse o quádruplo pelas ovelhas que ele matou, naquela alegoria que o profeta Natan faz com ele. Então foi o próprio Davi que determinou que aquele homem que agiu daquela forma pagasse de acordo com essa lei aqui, ó. Só que em vez de pagar olho por olho, dente por dente, o rei Davi ainda pronunciou a sentença de que ele deveria pagar 4 vezes pelo que ele roubou do homem. Ou seja, como Davi levou uma pessoa à morte, então Davi ia pagar 4 vezes pela morte daquela pessoa. Vamos ver aqui quando Natan fala para Davi, ó. Então o Senhor enviou Natan a Davi, e apresentando a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e vacas, ou seja, tinha de tudo. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma. Mas pobre tem desde como um demundo, né, pessoal? Pobre é que nem mato no planeta, né? Enfim, o pobre não tinha nada, senão uma pequena cordeira. Era só isso que o pobrezinho tinha. Que comprara e criara, ou seja, era dele, era a posse dele, era o bem dele. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Vocês notam aqui também que tem filhos na história. Do seu bocado comia. Então essa ovelha ela também era o responsável pelo sustento dos filhos do homem, nessa historinha analógica aqui que o profeta faz. E dormia no seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, ou seja, o viajante, para assar para o viajante que viera com ele. E tomou a cordeira do homem pobre. Foi lá, pegou a cordeirinha, que era só o que o pobre tinha, assou e comeu. E preparou para o homem que viera a ele, ou seja, o homem rico. Então ele matou, ele tirou uma vida e um bem material daquele homem pobre. Então essa é a analogia que o profeta Natan faz para o rei Davi. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse, então aqui quem está promulgando a sentença é o próprio rei Davi. Então disse Davi a Natan, vive o Senhor, ou seja, em nome do Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Ele promulgou a sentença de morte, que aí Deus perdoou, falou, não morrerás, mas ele promulgou. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado. Então Davi condenou esse homem à morte e a pagar 4 vezes pelo mal que ele causou ao homem. Só que aí, como Davi se arrependeu, né, ele pediu perdão, Deus retirou o pecado da morte, a sentença que o próprio rei Davi retirou. Mas pelo motivo de blasfêmia, como diz aqui no texto, ó, cadê o texto ali de Samuel? Aqui, ó. O que é blasfêmia, que eu mostrei naquele vídeo? É zombar da divindade, de tudo. E como o próprio rei Davi promulgou a sentença, que o homem deveria pagar 4 vezes, então quer dizer que ele ia ter que ressarcir de alguma forma aquilo que ele fez. 4 vezes. Foi o próprio rei Davi que determinou. Então como Davi tirou uma vida,
ou seja, ele causou um mal naquela vida de Urias, então ele ia pagar 4 vezes. Por isso que na história do rei Davi, os 4 filhos dele, eu não sei bem se é 4 o número, mas eu teria que pegar ali as referências na Bíblia, mas eu acho que sim, que teve o filho dele que estrupou a outra filha, teve o Absalão que matou esse filho que estrupou outra filha e depois foi morto. E teve esse quarto, esse bebê dele que faleceu, né, o filho dele com a Betsaba. Então, os 4 filhos dele acabaram tendo um fim trágico por causa disso. Porque como ele levou Urias para a morte, e ele mesmo promulgou a sentença que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes, Deus só retirou a sentença de morte, porque ele se arrependeu. Mas ele pagou 4 vezes, porque os 4 filhos dele acabaram tendo um fim trágico. Uma estrupada, o outro assassinado pelo próprio irmão, o outro morreu lá na árvore, que é Absalão, e o outro morreu ao nascer. Vocês estão entendendo? Então, esse versículo aqui de Ezequiel, ele é meio relativo, pessoal. Cada um não pagará pelo outro, aí depende de qual é o pecado. Se for extorsão, como aqui no caso, se seu pai roubou um banco, por exemplo, você não vai pagar pelo pecado do seu pai, porque aqui é uma extorsão. Então o homem que roubou o banco, ele tem que ressarcir materialmente o roubo do banco. Agora, quando envolve vida, aí é vida por vida. Aí isso aqui já torna relativo. Então vamos supor que o pai matou o filho do vizinho. Seu pai foi lá e deu um tiro no filho do vizinho. Então por essa lei aqui de talião, aí pode se quebrar isso daqui, porque é vida por vida. Se o pai tirou a vida do filho do vizinho, então pela lógica, pela lei, não que isso seja moral ou correto, mas o vizinho tinha o direito de tirar a vida do filho desse pai, ou seja, a sua vida. Porque aí é vida por vida. Vocês estão entendendo? E aí não quer dizer que o filho está pagando pelo pecado do pai, mas quer dizer que é olho por olho, dente por dente. Se ele matou o filho do vizinho, o vizinho vai lá e mata o filho dele. Vida por vida, que nem está escrito aqui. Então essa lei é um pouquinho relativa, não quer dizer que o filho está pagando pelo pecado do pai, mas aí é olho por olho, dente por dente. Tá bom, pessoal? Então fica aí, quem quiser comentar aí, comenta, tá? Até a próxima.